Olá, eu sou Sofia Figueiró e esse é o primeiro episódio do podcast Plenamente. Um podcast que eu criei para a gente poder conversar sobre saúde mental, sobre como o nosso cérebro funciona e como a neurociência pode nos ajudar a entender melhor como a gente funciona e como as relações acontecem na nossa vida. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, doutora Natália Oliveira Castro, uma neuropsicopedagoga do Rio de Janeiro, uma amiga muito querida, que vai bater um papo com a gente hoje sobre um assunto que está super em alta. Nós tivemos agora em abril um mês de conscientização sobre o autismo e eu e Natália vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Sofia. Parabéns aí pela estreia do Plenamente. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse, Natália, falasse um pouquinho sobre quem é você, com o que você trabalha e principalmente o que te levou a se interessar por esse assunto. Sou Natália Oliveira, sou neuropsicopedagoga clínica. Trabalhei por bastante tempo com neurofeedback. Atualmente eu sou diretora administrativa financeira do grupo INN Health Center, né? É um grupo de clínicas aqui na região dos Lagos. A gente está expandindo agora para outros estados e para a Flórida também. E a clínica é uma clínica voltada para autismo e síndromes raras, né? Onde, no contexto geral, a gente, através de uma equipe multidisciplinar, trabalha todas as áreas, através de vários métodos específicos para autismo e para algumas síndromes. Muito legal. E o que te levou a se interessar por esse assunto, Natália? Por trabalhar com coisas que são tão desafiadoras, né? Eu também trabalho com isso e eu sei como é difícil a gente ter fundamentação científica, ter artigos publicados, como é difícil a gente lidar com as famílias, com os planos. É um universo muito desafiador, né? O que te fez se interessar por esse tema? O autismo sempre foi um tema que me interessou, né? Faz parte aí do meu hiperfoco. E o cérebro deles é também algo desafiador, onde a gente pode produzir algumas modificações através de estímulos, né, contínuos e adequados. Então, a terapia dentro desse cenário ajuda muito na ressocialização do autista na sociedade, no manejo comportamental deles. Então, dentro disso, da minha experiência, eu fui vendo que a gente precisava somar forças com outras especialidades e fui buscando, até que alguns anos atrás eu visitei umas clínicas no Nordeste e vi algo muito legal e passou a ser meu sonho ter uma clínica naquele porte e, graças a Deus, hoje nós temos aqui. A gente tem buscado sempre inovação daqui, de fora, para estar fazendo o melhor para os nossos pacientes. Então, assim, muitas coisas na prática eu vejo no dia a dia. Por exemplo, a gente desenvolveu agora o ABA-100. Eu tive a percepção... Continuar. Eu tive a percepção que os reguladores, eles são muito mais eficazes quando eles vêm explorar a parte sensorial. Uhum. Então, nós criamos toda uma metodologia e um ambiente voltado para esses reforçadores, que é muito comum as pessoas fazerem reforço com comida, reforço com premiações como jogo, mas não. O nosso objetivo é buscar o máximo de reforçadores que regulam a criança através do sensorial, como um gelinho no braço, uma piscina de slime, uma sala sensorial, multissensorial, com vários recursos para a criança estar se autorregulando, uma cozinha terapêutica onde a criança ela possa estar experimentando diferentes texturas e sabores e melhorando a criatividade alimentar. Esses são reforçadores também sensoriais que está. Então, a gente tem aprimorado isso. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o ABA-Sense. Esse método você que desenvolveu, né?
acredito que com o suporte de uma equipe multidisciplinar de profissionais que você tem aí, você foi conseguindo ir testando isso, tudo, e você já tem curso, já tem capacitação para as pessoas poderem fazer esse seu método, conhecer essa metodologia que é tão diferente, né, do que a gente tem aí, que como você falou, o método de aba convencional, ela vem através de compensações, vamos dizer assim, mais materiais do que sensoriais, né? Então, essa perspectiva, para quem entende um pouquinho de neurociência, de como a questão sensório-motora para o autista é tão importante, né? Como que você vai expandir isso? Você vai fazer cursos ou vai ser um método exclusivo da sua clínica? O que você está pensando em fazer com essa obra aí? A princípio é um método exclusivo da clínica, os materiais que foram desenvolvidos para o método, os recursos arquitetônicos, né, também foram desenvolvidos específicos para o método. Então, assim, o objetivo primário é que seja específico da clínica e de todas as nossas unidades do padrão do método. Nada impede que no futuro isso mude de contexto, né, que a gente possa abrir para outras clínicas como vários outros métodos, até porque eu acho importante a gente agora explorar publicações a respeito disso, e aí depois a gente está abrindo para outras clínicas, se for o caso. Isso dá um livro e tanto também, hein? Muito legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Natália. Como é conciliar essa rotina de empresária de sucesso, de profissional da área da saúde, com ser mãe, esposa, você está com filhinha nova, e como está sendo isso para você? O que está pegando mais? Mas assim, uma coisa que eu aprendi no processo de iniciar a jornada de mãe já sendo empresária, no meio do caminho foi delegar, né? Eu tinha muita dificuldade e eu queria ser eu empresa, né? Fazer tudo e fazer tudo de um pouco de cada setor. E hoje nós expandimos bem a equipe administrativa e temos os gerentes e os auxiliares para cada setor. Então, eu tenho vários braços que com certeza podem estar fazendo mais do que só eu e os sócios, né? E através desses braços eu consigo só delegar e gerenciar. Óbvio que tem momentos como esse de expansão que fica muito intenso, porque são várias reuniões, são compromissos como esse, mas a gente vai gerenciando e vai dando certo aos poucos. Que maravilha. E a Júlia é uma linda, né? Uma princesinha. Muito bom. Ela é muito tranquila, né? Ela então, ajuda muito, porque ela fica para lá e para cá com a gente, trabalhando já desde pequena. Já vai crescendo nessa rotina, quando ela tiver que assumir as coisas ou criar as coisas delas, ela já está acostumada. Muito bom. Natália, me fala um pouquinho, como a neuromodulação pode ajudar, né, no caso mais específico, o neurofeedback, pode ajudar nesse processo de estimulação sensorial. Eu te pergunto isso porque eu fiz com você minhas formações em neurofeedback, né, as primeiras foram com você, e para mim você é uma referência nesse assunto, apesar de você não se dedicar só ao neurofeedback atualmente. Eu queria que você explicasse como o neurofeedback pode potencializar as outras terapias, né? Como que ele funciona no cérebro da pessoa autista? Então, o autista, né, a maior parte dos autistas tem a disfunção neurosensorial. E essa disfunção neurosensorial que a gente percebe no comportamento, ela, na verdade, tem uma modificação estrutural no cérebro, na forma de ativação do cérebro. Temos algumas áreas no cérebro que são especializadas em cumprir determinadas funções. E isso a gente consegue mensurar através da neurotransmissão química e elétrica. Quando a neurotransmissão elétrica ela está desregulada, obviamente a química acompanha o processo. Sim. Então, a gente tem aqui o músculo sensório-motor, onde a gente é esperado que a gente produza mais ondas médias, que façam com que a gente esteja com o corpo, com todo o circuito sensorial mais relaxado e que
junto, né, no sistema de recompensa, no sistema de comunicação com o pré-frontal, a gente consegue ter mais atenção, um melhor aproveitamento executivo. Porém, a criança com o autismo, ela faz muitas conexões o tempo inteiro e muita ativação de ondas rápidas. O que isso faz? Atrapalha o que a gente diz que seria o ideal para o cérebro produzir, que são as ondas médias ali naquela série. Ou seja, quando a gente estimula o cérebro a produzir mais ondas médias e menos ondas rápidas, a gente está ajudando a fazer uma reorganização, não só na parte sensorial, mas como melhorando o equilíbrio de todo o cérebro. A gente fica ali, aquela área, é o ponto de equilíbrio do cérebro. E, obviamente, que a partir do momento que a criança está mais regulada, ela vai conseguir ter uma melhor resposta nas outras terapias. Por exemplo, o SENA, que é um método de estimulação neuroauditiva, onde a criança precisa usar o fone para poder reorganizar melhor a capacidade de planejamento, motivação, compreensão do que ela está ouvindo, elaboração do que ela está falando, do que ela está escutando, ela precisa ter pouca sensibilidade na cabeça. Então, muitas não conseguem isso a curto prazo. Elas ficam dificultadas na cabeça. E aí entra toda uma estratégia de terapia ABA, toda essa parte comportamental para fazer com que a criança efetivamente consiga utilizar o treino, que é até mais fácil, então ele introduzir em solo, os auriculares em terra, e se colocar a tempo inteiro. E aí, a partir dessa sensibilização, a gente consegue depois fazer o SENA, assim como outras terapias que eu melhor resposta. Né? É muito ajuda bom. A melhorar o sono, ajuda a melhorar a reatividade da resposta. Está muito reativa, acaba tendo muitos comportamentos impulsivos, então esse treino ajuda muito. E aí, até questão de controle inibitório, eu percebo uma mudança assim, muito rápida, né? Em questão de 4, 5 sessões, o controle inibitório já dá uma regulada, né? Aí assim, às vezes crianças respondem com 20, a gente já consegue avaliar, com 40, algumas outras. E a partir dessa avaliação, assim, a gente pode potencializar outros contextos, outras áreas e melhorar o desempenho de acordo com as necessidades. Muito bom. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é em relação à sua teoria. Eu até citei no livro que eu escrevi, O Mundo da Criança, né, que eu fui uma das coautoras, e eu falei sobre plasticidade cerebral no meu capítulo, e eu citei o condicionamento operante, né, a partir da teoria dos 3 R's, que é uma teoria que você desenvolveu. Explica pra gente um pouquinho o que é a teoria dos 3 R's, porque eu falo tanto, né, nos meus vídeos, tudo sobre essa teoria, e eu queria aproveitar que eu estou aqui com a autora, né, porque eu sempre te cito, apesar de algumas pessoas não fazerem isso, né, a gente vê isso sempre. Eu acho que você explicando seria uma ótima oportunidade de levar essa informação e entender que a gente não precisa necessariamente de um equipamento como o neurofeedback para desenvolver isso, né? Com rotina, com estratégias de comportamento, a gente também consegue essa autorregulação aí por meio da teoria dos 3 R's, que eu acho essencial. Então, a gente se fala muito de condicionamento operante, né? E eu prefiro a fala aprendizagem operante, porque a pessoa está condicionada a fazer, ela fica num processo mecânico. Mas a pessoa que de fato aprendeu, ela consegue melhorar processos. Gera autonomia, né, no processo. Do que ela aprendeu e criar novos processos, autonomia. E é por isso que o neurofeedback, depois que você modula o cérebro, condiciona, faz um cérebro aprendente, ele continua, mesmo depois do tratamento, tendo respostas e aprimorando, né, a sua capacidade. Porque ele aprendeu, faz o caminho certo, e a partir desse processo de aprendizagem ele pode ter novas experiências. Só que para a gente aprender de fato, em todo o contexto da vida, a gente precisa de 3 fatores, que são os 3 R's. Regularidade, repetição e reforço. Bom, da regularidade, eu preciso experimentar
aquele conhecimento mais vezes. Vamos destrinchar isso. Repetição. Eu preciso treinar isso, eu preciso rever isso. E o reforço, que é a recompensa pela aprendizagem. Então, vamos lá. Vamos no inglês, né? Porque eu sou uma negação em inglês, mas vamos lá. A gente está fazendo curso, está fazendo conversação. Então, a gente tem uma regularidade de aulas, né? Toda semana a gente vai lá na aula, aprende, retorna, treina com os alunos, existe uma regularidade naquilo. Então, eu estou regularmente, né? Mesmo que seja uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tem uma regularidade. Eu não paro aquilo por um ano e retorno como se tivesse parado ali naquela última aula, porque eu vou esquecer como acontece na educação praticada, que é necessário essa regularidade. Só que dentro dessa regularidade, a gente precisa repetir. Não adianta eu treinar, eu estudar um vocabulário e eu não falar várias frases ao longo dessas aulas que tem aquele repertório de vocabulário. Que eu não faço exercícios que tem aquele repertório de vocabulário. Que eu não pare para ler o significado, né, daquele vocabulário aqui. Só que para mim o reforço é muito maior quando eu tenho uma nota boa no curso. Ou melhor ainda, quando eu vou viajar e eu consigo me comunicar com outras pessoas em inglês. Ou quando eu vou escrever e eu consigo ler, escrever e consigo ler e escrever aquilo ali. Porque é uma recompensa, é a premiação do meu esforço, de repetição à regularidade. E assim é com o cérebro também, com o neurofeedback. A gente precisa ir para as sessões e ver os treinos com regularidade. Então, para continuar 2, 3 vezes por semana. Só que ele também precisa repetir, porque tem algumas teorias que falam que a gente, cada vez que a gente vai para o treino, a gente tem que trabalhar várias áreas do cérebro. Só que aí a gente não está mandando nenhuma informação para o cérebro que seja reforçada, né? Que seja capaz de ser completado. Você não vai aprender a fazer aquele caminho sozinho, para rever aquele várias. Então você vai para a sessão e você vai rever 40 vezes os mesmos protocolos de treino, até que você reavalie, consiga um resultado eficiente e possa inserir novos treinos. Ou modulou aqui, através de sessões determinadas, pode aprimorar os treinos, até 40. Então a gente precisa da repetição, a gente precisa repetir esses treinos. E a gente tem recurso, que é recompensa por isso, o cérebro é surpreendente. Um cérebro que a pessoa tem uma crise de pânico ou que tem ansiedade, e ela para de ter porque ela está arrebentando. Um cérebro que a pessoa tem uma alta disfunção neuropsicossocial e ela consegue ter uma vida adaptativa sem ter tanta desregulação, porque os treinos estão regulando aquela área do cérebro e automaticamente mandando uma resposta fisiológica para todo o corpo. Né? Muito bom. Então, é um pouquinho da teoria. Pode ser usado na escola, pode ser utilizado na nossa vida de prática, atividade física, alimentação, mas ela foi específica para neurofeedback na época. Sim, mas vale para tudo, né? Porque é condicionamento de aprendizagem, como você falou, né? É como o nosso cérebro aprende. Então a gente pode criar novos hábitos, adquirir novos comportamentos, fazer uma mudança no estilo de vida, tudo fundamentado nessa teoria e usando ela como uma referência. Eu costumo, quando eu vou explicar isso, né, para um paciente, por exemplo, pela primeira vez, que eu falo da importância de não faltar o treino e tal, eu sempre explico assim, imagina que o nosso cérebro é uma floresta, né, que eu aprendi até com você esse exemplo, e você passa todos os dias pelo mesmo caminho, então ele já está desmatado, não tem árvore, não tem galho, não tem nada. Tá tudo limpo, porque você faz todo dia aquele caminho. Quando você vai desmatar um novo caminho, se você não passar sempre pelo caminho novo, vai começar a fechar tudo de novo. Vai vir mato, vai cair árvore, vai ficar impossível de passar. Então você abre a estrada nova e você tem que passar por ela com bastante regularidade, com frequência, para você conseguir chegar onde você quer chegar por um novo caminho, por uma nova estrada, né? E é basicamente isso, literalmente, quando a gente pensa em sinapses neurais, né? São novos caminhos. Muito bom.
É isso, Natália, adorei conversar com você. Queria te deixar o espaço aberto aqui, se você quiser falar mais alguma coisa que você acha importante, né, relevante sobre esse assunto, fica à vontade. Eu vou aproveitar o momento então para falar da nossa ação na próxima semana aí na cidade, né? Ótimo. A INN Health Center, em parceria com a ENCAC, está levando o acesso das mães a possibilidade de estarem fazendo avaliação de criança, avaliação com o analista ABA, com a neuropsicóloga, e em seguida, na outra semana, com a pediatra, para a gente poder estar auxiliando essas mães a conseguirem os laudos de diagnóstico efetivo dessas crianças, que às vezes pode ser autismo, pode não ser, e está encaminhando para o tratamento adequado. E também a gente vai estar dando uma orientação jurídica, porque a partir do momento que elas sabem os seus direitos, elas podem, e têm um laudo, elas podem estar lutando pela qualidade de vida dos seus filhos, para estar orientando como. E a INN Health Center está chegando aí com a docente, home care e a escola. Em breve, com a unidade física também. Se vocês tiverem interesse em saber mais, é só ir lá no nosso arroba, no nosso Instagram, e seguir a gente e mandar um inbox, que é INN Health Center. Maravilha, Natália. Eu vou pedir para colocarem, deixar aqui na descrição do vídeo o contato do INN Health Center e o arroba de vocês também. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Um abraço, até a próxima.